Oi, galerinha, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito interessante. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho de geometria. Lembrando que geometria é aquela parte da matemática que vai estudar o espaço e tudo que pode compor esse espaço, né? Todas as figuras, desde figuras planas até figuras tridimensionais. E para a gente começar o nosso assunto, eu vou perguntar para vocês se vocês já ouviram falar em modelagem poligonal. Na verdade, talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre modelagem poligonal, mas com certeza vocês já viram o que é isso e não souberam identificar. Por que eu estou falando isso? Gente, todo mundo aqui que está vendo esse vídeo provavelmente já deve ter visto aí um filme, um desenho animado, onde tinham personagens que não eram personagens reais. Eram personagens que, na verdade, alguém imaginou eles na sua mente, né, na sua imaginação, e fez com que eles virassem personagens desses desenhos e desses filmes que às vezes a gente tanto gosta, que a gente tanto curte, né? Por exemplo, o filme Divertidamente, né? Então, repara que para fazer esses desenhos, muitas dessas pessoas elas se utilizam dessa modelagem poligonal. E basicamente, como é que funciona isso, tá? Na verdade é assim, ó. Se vocês forem ver, repara que primeiro é feita uma estrutura do desenho, né? Então, na verdade, a pessoa ela faz um molde do seu desenho aí, ela faz como se fosse um contorno que é essa estrutura. Olha o que está escrito aqui, ó. Está escrito que é desenhada a estrutura do personagem com seus contornos principais. Aí, galerinha, num segundo momento, o que essa pessoa faz, né? O que é a tal da modelagem? A gente pega, na verdade, e começa a preencher todo esse contorno com polígonos. Então, repara, se vocês forem perceber aqui, ó, essa figura, ela tá toda preenchida com polígonos. Quem fez isso, quem fez essa modelagem aí que a gente está visualizando, utilizou bastante triângulo, ó. Vocês estão percebendo que a gente vê muito triângulo. Mas não é somente com esse polígono que a gente pode preencher essa figura. Então, ó, no segundo passo está escrito aqui, ó, que a superfície do personagem é preenchida com representações de diferentes polígonos, dando forma a cada uma das suas partes. E aí, meus amores, num terceiro e último momento, é claro que a gente vai colocar alguns detalhes, a gente vai dar a vida para esse personagem. Ou seja, olha o que está escrito aqui, ó. As representações de polígonos são cobertas, o personagem é colorido e alguns itens de acabamento são acrescentados. Ou seja, perceba então que para fazer essa tal dessa modelagem poligonal, é claro que a gente está falando aí de polígonos, né? Então, vamos entender melhor o que é isso? Vem comigo, olha só. Repara o seguinte, a gente sabe que polígono, ou a gente tem que saber, né, que polígono é uma figura que ela basicamente ela tem aí três características para ela poder ser chamada de polígono. Então, vamos ver. Primeiro, polígono é uma figura plana. Repara que polígono não é uma figura tridimensional, ou seja, polígono não tem três dimensões, não tem comprimento, largura e altura. A figura, na verdade, não vai sair do papel, né? Ela é uma figura, pá, plana, tá? Além de ser uma figura plana, o que mais é um polígono? O que uma figura tem que ter para ser chamada de polígono? Ela tem que ser uma figura fechada. O que isso significa? Imagine que eu comecei a fazer meu desenho aqui, minha representação. Então eu vou fazendo e aí eu tenho que terminar no mesmo ponto que eu comecei. Ou seja, os pontos, as extremidades de início e término da minha representação, eles têm que coincidir. Se eu começo a fazer o desenho num ponto e termino no mesmo ponto que eu comecei, a figura fecha. Então, para a gente poder chamar uma figura de polígono, a gente já entendeu então que tem que ser uma figura plana, fechada, e olha só que importante essa informação que eu vou falar para vocês agora. Tem que ser uma figura formada apenas por segmentos de retas, pedacinhos de retas que não se cruzam. Então, repara o seguinte, se eu fizer uma linha curva, eu não posso chamar de polígono. Então, por exemplo, se eu faço um coração é até uma figura plana, é até uma figura fechada, mas repara, ela não é formada só por segmentos de retas. Quando eu falo segmento de reta, eu me refiro a um pedacinho da reta que tem começo e tem fim, ok? E ó, detalhe muito importante que não é só um detalhe, são segmentos de retas que não se cruzam, tá bom? Então, olha só para ver se vocês realmente estão compreendendo, vamos dar uma analisada nessas figuras que estão aqui e olha o que está pedindo aqui, ó. Tá falando que eu preciso assinalar com X apenas as figuras que representam polígonos. Então, vamos ver se vocês realmente estão compreendendo o que é polígono, ok? Repara aqui, vamos começar por essa primeira figura que eu estou enxergando aqui, ó. Essa figura que está em laranja aí. Vamos ver, ó. Ela é uma figura plana, ok? Ela é plana. Ela é uma figura fechada. E repara que ela é sim uma figura formada apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Então, nesse caso, eu vou colocar um X. Ela é um polígono.
Vamos ver essa segunda figura que eu tô vendo aqui, ó, que tá aqui no caso aí em rosa, tá? Em pink. Repara que essa figura aqui, ó, ela é plana, ela é até fechada, ela é formada por segmentos de retas, mas, gente, repara, são segmentos de retas que estão se cruzando aqui, ó. E para ser polígono tem que ser formado por segmentos de retas que não se cruzam. Então, não vou colocar um X aqui porque essa figura definitivamente não é um polígono. Vamos continuar? Olha aqui, ó. Essa outra figura aqui em verde, eu tô verificando que ela é plana também. Ela é formada por segmentos de retas que não se cruzam. Mas repara, gente, ela é uma figura aberta. Porque ela, literalmente, ela começou num ponto, ó, ela começou aqui, ó. Aí eu fui fazendo traçado e terminei num lugar diferente daquele de início da minha figura. Então, pelo fato dela ser uma figura aberta, ela não é mais polígono. Vamos analisar essa figura em roxo que tá aqui? Repara, ó, ela é uma figura que ela é plana, ela é fechada, a gente tá percebendo, só que, gente, ela não é formada apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Vocês estão vendo aqui, ó, que nessa partezinha aqui, ó, ela tem uma linha curva, ó, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Então, essa figura também não é polígono. Coração, acabei de comentar com vocês que ele também não é um polígono, porque repara, é uma figura plana, é uma figura fechada, mas não é formada por segmentos de retas, pelo contrário, eu tô vendo aqui que ele é formado, ó, por uma linha curva, então também não vou assinalar, esse também não é polígono. Vamos ver essa outra figura, ó, repara, logo de cara, galerinha, acho que vocês já perceberam que também não é polígono, né? Porque isso aqui não é uma figura plana, isso aqui é a representação de uma figura tridimensional. Essa figura aqui, ela tem 3 dimensões, ela tem comprimento, largura e altura, então também não pode ser. Vamos analisar essa próxima figura aqui, ó. Essa próxima figura que eu tô vendo, ela é uma figura plana, ela é uma figura fechada, e ela é sim uma figura formada apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Então, ó, também é um polígono. E essa última figura aqui, ó, vamos ver? Bom, ela também tem todas essas características. Ela também é plana, ela também é fechada e ela também é formada apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Portanto, também é polígono. Então, ó, então, primeira coisa é entender direitinho qual é a definição de polígono. Acho que ficou claro, certo? Entendido isso, eu vou mostrar para vocês a parte encantadora da modelagem poligonal. Vocês vão perceber aí, através desse vídeo, que uma pessoa utilizou um software que se chama Blender e, através desse software, ela fez essa modelagem poligonal que eu estou comentando com vocês. Então, olha que interessante, quer ver? Vou soltar aqui o vídeo para vocês verem. Olha só que bacana. Ela começou com uma figura básica, uma figura plana. Então ela imaginou um personagem dentro da cabeça dela e ela colocou esse personagem. Claro que ela tem domínio sobre a ferramenta computacional que ela está utilizando, então ela sabe utilizar esse software Blender, ok? Então ela colocou essa imagem plana num primeiro momento dentro do software. A partir disso, ela começou a fazer a modelagem poligonal. Gente, olha que legal. Repara que conforme ela foi fazendo a modelagem poligonal, olha o que ela fez no nariz, por exemplo, do personagem. Ela usou uma série de quadriláteros, ó. Ela usou trapézios. Ela usou aqui quadrados aqui em cima, nessa parte aqui da testa. Ela, para formar a boca aqui, ó, na lateral, conforme ela foi fazendo o queixo, ó, repara que aqui na lateral, daqui a pouquinho vocês vão perceber que ela vai ter que se utilizar de triângulos. E, gente, é um trabalho que realmente demanda muito tempo. Vocês vão perceber que esse vídeo ele é comprido. E vocês devem estar vendo que essa pessoa que foi fazendo essa modelagem poligonal através desse software Blender, ela ia fazendo, aí ela via que determinado polígono não encaixava direito no que ela queria, no contorno que ela queria, na forma como ela queria deixar o rosto. Então ela ia fazendo, ia mudando, ia refazendo e fazendo e mudando. Então, olha que interessante, vocês estão percebendo, tá? Que através de polígonos, que é uma figura plana, esse software, ele vai fazendo essa figura se tornar uma figura tridimensional, né? Então, olha que bacana, eu vou passar aqui para vocês visualizarem tudo que essa pessoa fez, ó. Vou passando, ela foi preenchendo, ela foi fazendo essa modelagem poligonal, ó. Dá um baita de um trabalho, vocês estão percebendo, mas, gente, o resultado final é muito fantástico, é muito, muito interessante. Então, ó, ela foi fazendo todo o rosto através dessa modelagem poligonal, até que chegou um momento que, ó, percebam, ela usou aí, né, uma esfera, aí não tô mais falando de polígono, eu tô falando de uma figura tridimensional, ela usou uma esfera para representar o globo ocular, os olhos, né, desse personagem, ó, tá vendo, ó?
Então ela escolheu, ela começou a escolher literalmente acabamentos para esse personagem, então tom de pele, assim por diante, ó. Olha que fantástico. Escolheu o cabelo, posicionou o cabelo de maneira correta, aí que vocês estão vendo, sobrancelha, cor de pele, e foi dando detalhes aí para este personagem que ela estava criando através desse processo de modelagem poligonal. Gente, isso é muito fantástico, ó. Vocês estão vendo, ó. No final, ela literalmente deu até movimento para os olhos do personagem. E olha só como que ficou, né? Isso aí é a finalização do trabalho dessa pessoa. Olha o movimento dos olhos, ó. Os olhos agora vão se movimentar, ó. Muito interessante, né, gente? E tudo isso usando matemática e computação, né? Claro que uma pessoa que trabalha com isso entende, né? Sabe o que é um polígono e claro que sabe de muitas outras ferramentas, ela tem que ter domínio aí, tá? Quer ver um outro lugar muito interessante onde a gente usa também essa ideia de polígono? Eu acho que isso vocês já devem ter visto nessas papelarias de shopping, geralmente quando a gente vai passear. Eu acho que vocês já viram, por exemplo, feito algumas cabeças de animais feitas de papel. Por exemplo, essa que vocês estão visualizando aí, ó. Repara que isso aqui é a representação de uma raposa, vocês estão vendo aí. E ela é feita através literalmente, desse método que a gente chama de papercraft. E que método é esse? Olha o que está escrito aqui do lado. Ó. Papercraft é um método de construção de objetos tridimensionais a partir de papel, semelhante ao origami, porém sua construção geralmente é feita com vários pedaços de papel e esses pedaços são cortados e fixados uns aos outros com cola. Então olha que interessante, tá, gente? Se vocês puderem visualizar algum desses pedaços, desse molde aí para formar, no caso aí, essa raposa, repara que ele também é constituído de vários polígonos, né? A gente consegue enxergar aqui vários quadriláteros, que são polígonos de 4 lados, aqui tem o triângulo, então repara que é uma composição de vários polígonos. Claro que o papel tem que ter uma certa rigidez, claro que eu tenho que saber o ângulo, que eu vou ter que literalmente posicionar esses polígonos para dar essa imagem, essa ideia de tridimensional. Mas é um trabalho fantástico que também é feito com essa ideia de polígonos, tá bom? Inclusive, olha que interessante aqui, tá? Ó, aqui também é um outro modelo. Eu vou mostrar para vocês, ó, isso aqui é um touro que vocês estão vendo, ó, ele vai se movimentar. Isso aqui o touro já tá pronto, ele foi feito através desse método, né, desse papercraft aí que eu acabei de comentar com vocês. E olha, gente, quando ele tá rotacionando, olha qual é a presença, quão forte é a presença dos polígonos. Olha como a gente sabe e percebe que ele foi feito realmente de vários polígonos. Tudo, a parte de baixo, a parte de cima, a lateral, tá? Dá para visualizar aí que realmente é uma composição muito incrível feita através dessa utilização aí desses polígonos, tá bom? Bom, e aí é claro que para a gente poder entender tudo isso, a gente precisa se aprofundar nessa ideia de polígonos, né? Então, hoje, além da gente entender o que é polígono, nós vamos entender muitas coisas sobre o polígono. Então, o primeiro passo é entender o que era um polígono, que é uma figura plana, fechada, formada apenas de segmentos retos que não se cruzam. Segundo passo, repara o seguinte: um polígono ele pode ser classificado como polígono convexo ou não convexo. E aí, olha que interessante. Vocês acho que estão percebendo que a grande maioria das pessoas, quando trabalha até geralmente aí um Fundamental 1, geralmente, né, as pessoas apresentam muito para vocês esse tipo de polígono aqui, ó, que a gente chama de polígono convexo. Geralmente, na escola, não é muito trabalhado no Fundamental 1 um polígono não convexo. Mas, galerinha, eles existem. E, afinal de contas, Carol, o que é polígono não convexo? Vamos entender? Pra gente entender isso, eu vou perguntar para vocês se vocês já ouviram falar numa palavrinha chamada reentrâncias. Na verdade, é bem bacana o conceito, quer ver? A gente sabe, eu vou contar primeiro para vocês o que significa essa palavrinha. Reentrâncias, na verdade, são ângulos ou curvas para dentro. Por exemplo, o meu umbigo, tá, gente? O meu umbigo, ele literalmente, ele é uma reentrância, porque o meu umbigo, ele é para dentro. Ou, por exemplo, essa cavidade do nariz, ou aqui esse buraquinho, essa cavidade aqui do nosso ouvido. Isso são reentrâncias, que são ângulos ou curvas para dentro. Repara que quando um polígono possui reentrâncias, então, por exemplo, aqui, olha isso aqui, ó. Estão vendo? Ó, isso aqui é uma reentrância. Quando o polígono possui essa reentrância, ele é chamado de não convexo.
E quando ele não possui essa reentrância, que é o caso deste outro polígono que está aqui, ó, quando ele não possui reentrância, pá, ele é chamado de convexo. Perceberam que a ideia funciona meio que ao contrário? Então, ó, repetindo, um polígono que possui reentrâncias, que são esses ângulos ou curvas para dentro, se ele possui reentrância, ele é chamado de não convexo. E se ele não possui reentrâncias, então, pá, ele é chamado de convexo. Aí você vai falar assim, nossa, Carol, mas você está dando uma definição diferente da que está escrito aí? E realmente, gente, é assim. Repara que essa definição que eu acabei de dar para vocês, ela super funciona, eu adoro ela, eu acho que ela é bem fácil de entender, mas na grande maioria dos livros, vocês vão encontrar esta outra definição de polígono convexo e não convexo. É uma outra maneira de eu decidir que, obviamente, também está correta. Quer ver? Vamos ler para a gente entender? Está escrito assim, ó. Um polígono é convexo quando todos os pontos de um segmento de reta que possui as extremidades no interior do polígono também estão dentro dele. Ou seja, repara o seguinte, tá? Aqui, o autor disto aqui, desta figura, ele literalmente colocou aqui dentro deste polígono um segmento de reta cujas extremidades, que são o ponto A e o ponto B, estão dentro deste polígono. Percebam que na hora que foi traçado esse segmento de reta, cujas extremidades são os pontos A, B, o segmento de reta inteirinho, todos os pontos desse segmento de reta pertencem, ficaram dentro deste polígono. Quando isso acontece, galerinha, o polígono ele é classificado como um polígono convexo. Aí você vai falar assim, tá, Carol, e quando que ele é não convexo? Vamos continuar a leitura para vocês entenderem? Tá escrito assim, ó. Sendo assim, se for possível encontrar pelo menos um segmento de reta que possui as extremidades dentro do polígono e ao mesmo tempo um ponto fora dele, esse polígono será não convexo. Olha só o que aconteceu aqui o que aconteceu nessa segunda figura aqui, ó. Repara, eu fui capaz de achar um segmento de reta cujas extremidades, ó, que são os pontos A e B, são pontos que estão no polígono, ok? Pertencem ao polígono, estão ali dentro. Mas repara que na hora que eu tracei esse segmento de reta, repara que alguns pontos, ó, até ficaram dentro do polígono. Mas existem pontos, ó, que, ó, caíram fora do polígono, ok? Quando isso acontece, está falando aqui que se eu consigo achar pelo menos um segmento de reta onde isso acontece, então esse polígono recebe a classificação de polígono não convexo, ok? Então, isso é uma maneira também da gente compreender essa ideia aí de polígono convexo e não convexo. Usem a que vocês acharem mais fácil para vocês compreenderem, tá bom? Bom, então a gente já entendeu o que é polígono e a gente já entendeu quando que um polígono é convexo e quando que ele é não convexo, ok? Agora nós vamos entender como é que a gente faz para nomear um polígono. Meus amores, percebam o seguinte, que para a gente nomear um polígono, a gente sempre nomeia de acordo com a quantidade de lados. Se um polígono tem 3 lados, ele vai receber o nome de triângulo, tri que vem de 3. Se ele tem 4 lados, ele vai se chamar quadrilátero. Inclusive, existem vários quadriláteros, o quadrado, o retângulo, o paralogramo, o trapézio, todos eles são quadriláteros. Todos eles são polígonos de 4 lados. Quando ele tiver 5 lados, ele vai ser pentágono, ele vai se chamar pentágono. Lembra, quando o Brasil foi campeão 5 vezes, ele não foi pentacampeão. Por quê? Porque essa palavra penta, ela me dá literalmente essa ideia, ela me remete ao número 5. Então, se o polígono aqui tem 5 lados, então ele é chamado de pentágono. Assim como se ele tem 6 lados, ele é chamado de hexágono. Se ele tem 7 lados, de heptágono e assim por diante, tá bom? Então, a gente nomeia um polígono de acordo com a quantidade de lados que ele possui, tá? Além disso, um polígono ele pode ser chamado de regular ou irregular. É uma outra classificação que eu dou para o polígono. Repara que um polígono é chamado de regular, ok? Tá escrito aqui, quando ele possui o quê? Lados e ângulos todos de mesma medida. Então, repara que um polígono, para ele ser chamado de regular, ele tem que possuir todos os lados de mesma medida. E aí eu já aproveito e falo uma coisa para vocês bem interessante. Em matemática, ao invés da gente falar assim, ó, lados de mesma medida, eu posso trocar essa frase toda por uma frase que é sinônimo a ela, que é lados congruentes. Usar a palavra congruente, eu estou usando uma linguagem matemática que me diz que literalmente são lados todos de mesma medida, ok?
Então, ó, enfinca essa palavrinha na cabeça que nós vamos usar muito essa palavrinha aí, ser congruente, tá bom? Então, repara, quando o polígono tem lados iguais, lados todos iguais, e ângulos internos iguais também de mesma medida, repara que ele recebe a classificação de polígono regular. Obviamente, né, gente, o irregular vai ser aquele que não vai ter todos os lados e todos os ângulos de mesma medida, tá? Então, repara aí, por exemplo, se eu pedisse para vocês assim, ó, me fala aí um quadrilátero, o nome de um quadrilátero regular. Pensa, gente, qual quadrilátero vocês conhecem que é regular, ou seja, que possui lados e ângulos todos de mesma medida? Acho que vocês já sabem, né? É o quadrado, certo? O quadrado, perceba que ele é um quadrilátero regular, porque ele possui todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos medindo 90 graus. Portanto, são ângulos congruentes, tá bom? Então, vamos continuar. Continuando, só para ver um pouquinho mais de como nomeio os polígonos, tá bom? Se o polígono tiver 8 lados aqui, ó, ele é octógono, ok? Se ele tiver 9 lados, é um eneágono, 10 lados é um decágono, 11 lados, um decágono, 12 lados, dodecágono, 20 lados, icoságono. Se vocês quiserem saber mais, basta vocês literalmente fazerem uma pesquisa, tá bom? E aí, repara numa coisa bem interessante. Vamos pegar, por exemplo, o octógono, tá bom? Repara que aqui o octógono, esse primeiro octógono aqui que a gente tá vendo, ó, ele é um octógono que nos parece ser um octógono regular, porque parece aí que ele tem lados e ângulos todos de mesma medida. Pelo menos essa é a impressão que a figura tá dando pra gente, ok? Além disso, além dele ser um polígono regular, perceba que ele não possui reentrâncias. Como ele não possui reentrâncias, ele se classifica como um polígono convexo, ok? Agora, olha esse outro octógono aqui do lado, tá bom? Eu sei que ele também é um polígono, porque ele também é uma figura plana, fechada, formada apenas de segmentos retos que não se cruzam. Ele também tem 8 lados, então repara, só que ele tem 8 lados com medidas diferentes, né, gente? Ó, esse lado aqui, ele é bem maior do que esse outro lado aqui. Então, repara que isso é um octógono que ele é irregular. Além dele ser irregular, vocês perceberam que ele tem reentrâncias que tá aqui, ó? Ó, ele tem uma parte, assim, uma reentrância, que são ângulos ou curvas para dentro, no caso aí ângulos, né, para dentro, entre aspas, né? Repara que quando ele possui reentrâncias, então ele é classificado como não convexo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido até aí essa parte. E aí, para ver se vocês realmente entenderam essa parte, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exercício. Tá escrito assim, ó, classifique os polígonos a seguir como convexo ou não convexo. Em seguida, nomeie cada um dos polígonos. Então, vamos ver se a gente realmente compreendeu, tá bom? Então, primeira coisa, vamos ver esse polígono aqui que tem esse formato aqui como se fosse um L, tá? Esse polígono aqui, ó, ele tem reentrância, ó. Então, aqui, ó, ele tem essas reentrâncias aí. Então, se ele tem reentrância, ó, pá, eu vou classificar ele como não convexo. Então, primeira coisa que eu sei é isso. Agora, para eu nomear, eu vou ter que contar quantos lados esse polígono possui. Vamos contar juntos? Ó, repara aqui, ó, eu tenho um polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, se é um polígono de 6 lados, o nome que eu dou para esse polígono é hexágono, ok? Repare, então, que é um hexágono não convexo. É isso que a gente acabou de perceber, tá bom? E claro que isso aqui, além de tudo, é um polígono irregular. Ele não tem lados e ângulos todos de mesma medida, tá bom? Não tem lados e ângulos congruentes, tá? Vamos aqui para a próxima figura que tá aqui. Bom, também é um polígono, porque também é uma figura plana, fechada, formada apenas por segmentos retos que não se cruzam. Ele também possui reentrâncias, ó, que estão aqui, ó, aqui e aqui. Então, repara que se ele possui reentrâncias, então ele é classificado como não convexo, ok? Agora, para eu saber o nome desse polígono aqui, eu preciso também descobrir quantos lados ele tem. Vamos contar juntos, ó? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um polígono de 7 lados, portanto, ele se chama heptágono, ok? E também é um heptágono irregular, ele também não tem lados e ângulos todos de mesma medida, lados e ângulos congruentes, ok? Agora vamos para esse último polígono aqui, ó. Lembrando que é um polígono porque é uma figura plana, fechada, formada apenas de segmentos de retas que não se cruzam, ok? Esse polígono aqui, repara que ele não tem reentrâncias, que são ângulos ou curvas para dentro. Quando ele não tem reentrâncias, então, pá, ele é um polígono convexo, ok? E repara que para eu nomear esse polígono, eu também tenho que descobrir quantos lados ele tem. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, um polígono de 10 lados é chamado de
decágono, ok? E aí, repara, ao que tudo indica, né, pelo menos pela figura olhando aqui, a impressão que a gente está tendo é que ele tem lados e ângulos todos de mesma medida. E se ele realmente tiver lados e ângulos congruentes, então ele se classifica aí como polígono regular, ok? Bom, vamos continuar. Dito isso, tá? Então, olha só, nós já entendemos o que é um polígono, nós já entendemos que eu posso classificar um polígono como convexo ou não convexo, nós já entendemos que nós podemos classificar um polígono como regular ou irregular, e nós já entendemos como é que a gente nomeia um polígono, ok? Agora nós vamos entender, então, quais são os elementos de um polígono. Afinal de contas, Carol, o que um polígono possui? Então, vamos começar, tá? Um polígono, vocês já estão vendo aí, que ele possui lados, né, que estão aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um lado do polígono, ok? Lembrando, galerinha, que polígono não tem aresta, ok? Por que polígono não tem aresta? Quem tem aresta é figura tridimensional. Por quê? Porque a aresta é o nome que se dá para um segmento de reta formado pela junção de duas faces. Então, pensa num cubo, por exemplo. Num cubo eu tenho uma face, eu tenho outra face, e a junção das duas faces vai formar um segmento de reta. Aquele segmento de reta formado pela junção de duas faces é o que a gente chama de arestas. Aqui, num polígono, então, eu não tenho arestas, eu tenho só lados, ok? Que são literalmente esses segmentos de retas que formam um polígono. Além disso, a gente tem os vértices, que são esses pontos aqui, ó, tá bom? Ó, são esses pontinhos aqui. E aí, lembrando que em linguagem matemática, tá, galerinha? Para eu nomear um ponto, obrigatoriamente eu tenho que usar uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Qualquer letra que eu quiser, contanto que ela seja maiúscula. Então, por exemplo, eu nomei esse meu polígono aqui, ó, de polígono Carol. Por que polígono Carol? Porque eu chamei de ponto C, usei o C maiúsculo, ponto A, ponto R, ponto O e ponto L, ok? Esses pontos são os vértices aí do meu polígono, tá? Então, olha só, claro que o polígono também tem ângulos, ó, repara que tem esse ângulo aqui, ó, tá aqui, ó. Isso é um ângulo, vocês já sabem disso, né? Só pra gente relembrar, vamos relembrar a definição de ângulo, ó. Repara o seguinte, tá? Ângulo é uma região, ok? Compreendida entre duas semirretas de mesma origem, ok? Então, ângulo é qualquer região que fica entre duas semirretas de mesma origem, ok? Então, vocês vão visualizar aí, ó, que este pentágono que vocês estão vendo aí, que é um polígono de 5 lados, ele tem vários ângulos aí, tá? E além disso, um polígono também tem diagonais, e a gente já vai falar sobre isso, tá bom? Então, vamos ler primeiro o enunciado do exercício para entender o que está sendo pedido. Tá falando assim, ó. No polígono a seguir, identifique, letra A, os lados do polígono. Repara o seguinte, galerinha, quando pede para identificar, ele não está perguntando quantos são. Se ele perguntasse quantos lados são, eu ia escrever 5. Mas ele não quer saber quantos lados tem aí, ele quer que eu identifique os lados, ou seja, eu tenho que dizer quantos lados esse polígono possui. Aliás, quais são os lados desse polígono, é isso que eu tenho que dizer. E os lados desse polígono são segmentos de reta. E como é que em linguagem matemática eu nomeio um segmento de reta? Vamos ver, ó. Coloquei aí pra gente pensar, tá? A gente faz assim, ó. Imagine que eu tô falando desse segmento de reta aqui, ó. O segmento de reta cujas extremidades são os pontos C e o ponto A. Se eu estiver falando de segmento de reta cujas extremidades são o ponto C e o ponto A, em linguagem matemática, para eu me referir a esse segmento de reta, eu pego os pontos das extremidades, que no caso é o C e o A, e passo um tracinho em cima. Repara que quando eu faço isso, eu estou me referindo ao segmento de reta, cujas extremidades são os pontos C e o ponto A. Então, eu estou me referindo a todos os pontos que estão aí compreendidos nesse segmento de reta, cujas extremidades são os pontos CA. Ok? Então, repara o seguinte, ó. Eu tenho o segmento de reta CA, que tá aqui, ó. Eu tenho o segmento de reta AR, que tá aqui, ó. Ó, coloquei o AR aqui. Eu tenho o segmento de reta RO, ó. Tá aqui, ó. RO com tracinho em cima. Eu tenho o segmento de reta OL, ó. Que tá aqui, ó. Coloquei o tracinho em cima para indicar que é um segmento de reta cujas extremidades são o ponto O e o ponto L. E eu tenho o segmento de reta LC, ó. Que tá aqui. Lembrando, tá, galerinha, que tanto faz se eu vou colocar CA ou AC, nesse caso tanto faz, porque eu estou me referindo a um segmento de reta. Então, se eu pego um segmento de reta que tem como extremidade o ponto C, e aí todos os pontos até chegar no ponto A, tanto faz se eu coloco CA ou AC,
C, ok? Bom, aí repara o seguinte, então. Já sabemos como é que a gente nomeia em linguagem matemática aí os lados, que são segmentos de retas de um polígono, ok? Agora vamos ver os vértices. Mas os vértices eu já contei para vocês, né? Que a gente nomeia os vértices, que na verdade são pontos aí, colocando qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto. Então eu vou ter o vértice C, o vértice A, o vértice R, o vértice O e o vértice L, ó. Coloquei aí, tá? Lembrando que tem que ser letra maiúscula. Aí vocês vão falar assim, tá, Carol, e agora? Como é que nós vamos nomear um ângulo, tá? Ah, meus amores, super simples, colocando um chapeuzinho no vértice do ângulo. Repara o seguinte, tá? Um acento circunflexo no vértice desse ângulo, tá bom? Olha aqui, por exemplo, ó. Imagine que eu tô me referindo a esse ângulo aqui, ó, tá? Ó, cujo vértice é o ponto C. Então, o que, que eu faço para dizer que eu não estou falando do ponto C, e sim do ângulo cujo vértice é o ponto C? Eu escrevo C maiúsculo, mas eu vou lá e coloco um chapéuzinho em cima. Essa é uma maneira de eu representar o ângulo. Mas tem outra, quer ver? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, repara, ó, eu posso colocar esse C com esse chapéuzinho em cima, que quer dizer que eu não tô falando do ponto C. Quando eu coloco desse jeito em linguagem matemática, eu tô me referindo ao ângulo, cujo vértice desse ângulo é o ponto C, ok? Posso colocar assim, ou eu posso falar literalmente do ângulo LCA. Ou seja, o que, que eu faço? Eu pego dois pontos que fazem parte, que pertencem ao lado do ângulo e coloco esses dois pontos. E no centro, sempre o ponto central tem que ser o vértice do ângulo. Lembrando que se ele é o vértice, ó, ele ganha o chapéuzinho. Até para que todo mundo entenda que em linguagem matemática, quando aparece esse chapéuzinho aqui, chapéuzinho entre aspas, óbvio, né, gente, que eu tô brincando, mas quando aparece esse acento circunflexo, repare então que significa, tá bom? Que eu não estou me referindo ao ponto C, e sim ao ângulo cujo vértice é o ponto C. Aqui, por exemplo, eu estou me referindo ao ângulo cujo vértice é o ponto A, que tá aqui em cima. Aqui eu tô me referindo ao ângulo cujo vértice é o ponto R e assim por diante, tá bom? Bom, então já entendi quais são os lados, os vértices e os ângulos do polígono e já sei identificá-los. Agora, meus amores, vamos entender direito o que é diagonal? Vamos lá, ó. Diagonal é o nome que se dá por um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Carol, não entendi nada. Se prepara que eu vou explicar. Repara o seguinte, tá? Imagine que eu pego esse ponto C, tá? E aí, se eu ligar o ponto C com o ponto A, eu não vou ter uma diagonal. Por quê? Porque o ponto C e o ponto A, eles são consecutivos. Ser consecutivo é estar um do ladinho do outro, entende? Então, repara o seguinte, eu falei que para ser diagonal, eu tenho que unir dois vértices não consecutivos. Então, o que, que eu faço? Eu pego o ponto C, eu pulo o vértice A, e aí eu vou ligar com o vértice R. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, uma reta aqui. De tal maneira que essa reta, esse segmento de reta, esse pedacinho de reta, ele literalmente vai unir dois vértices não consecutivos. A isso eu chamo de diagonal. Quer ver? Vou traçar as diagonais desse polígono para que vocês possam visualizar todas as diagonais. Presta atenção, ó. Coloquei aí. Tá tudo com essa linha tracejada, ok? Com essa linha pontilhada. Repara o seguinte, tá? Por exemplo, olha que interessante, ó. Peguei o ponto C, pulei o ponto A, porque ele é consecutivo, ele tá ali do ladinho do ponto C, e liguei o ponto C, ó, com o ponto R. Repara que, então, esse segmento de reta CR, ele é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Isso significa que eu chamo ele de diagonal. Quer ver outra diagonal? Olha que interessante. Peguei o ponto R, pulei o ponto O e liguei com o ponto L. Ó, e fiz o segmento de reta RL, ó. Repara que isso também é uma diagonal. Por que também é uma diagonal? Porque também é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Então, olha como é que eu identifico as diagonais. Se as diagonais são segmentos de reta, eu já sei que para identificar segmentos de retas, eu tenho que pegar os pontos das extremidades e colocar um tracinho em cima para falar que, para querer indicar que eu não estou me referindo aos pontos, e sim ao segmento de reta. Então, olha aqui, por exemplo, ó, CR, ó, CR já tá aqui, que a gente já falou dele, ó. Depois, ó, CO é outra diagonal, ó. Depois, AL, ó. AO, olha aqui, ó. E LR, ó.
E aí, olha que interessante, galerinha. Num pentágono regular, que é aquele que possui lados e ângulos congruentes, repara que quando eu traço as diagonais, eu obtenho aí uma estrela de 5 pontas, que a gente chama de pentagrama. Fica até bem bonito, né? Bem artístico, eu diria. Então, a gente pode até usar as diagonais aí de um pentágono regular para traçar aí, ou para criar aí um pentagrama. E olha que legal, dentro do pentagrama, vocês perceberam que se formou um outro pentágono regular? Então, se eu ligar as diagonais aqui desse outro pentágono, olha que interessante, vai formar um outro pentagrama. E aí, dentro desse outro pentagrama, vai formar um outro pentagrama se eu ligar as diagonais. Então, tem muita gente que usa isso até para fazer arte. Repara que você pode dar ideia de infinito se você for pintando e desenhando e construindo esses pentagramas de maneira correta, tá bom? Bom, enfim, isso aí é só pra gente entender direitinho os elementos de um polígono, tá? Agora nós vamos chegar numa parte mais muito interessante, tá bom? Que é assim. A gente já entendeu muita coisa sobre polígono aí. Então a gente já entendeu o que é um polígono, a gente já entendeu como nomeia um polígono, a gente já entendeu que a gente pode classificar um polígono como convexo ou não convexo, a gente já entendeu que a gente pode classificar um polígono como regular ou não regular. A gente já entendeu, vamos ver o que mais que a gente viu, os elementos de um polígono. Então a gente já entendeu o que são os lados, os vértices, os ângulos, as diagonais de um polígono. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês como então a gente usa essa ideia de polígono, por exemplo, para construir um filme da Pixar. Vocês vão ver aí, isso aí é um vídeo, tá bom? Onde vai mostrar um pouquinho mais, de maneira um pouco mais aprofundada, essa técnica de modelagem que é utilizada na produção de filmes. Então vocês vão ouvir aí muitas coisas muito interessantes, porque vai que alguém quer um dia aí trabalhar com isso, tá bom? Presta atenção que é muito interessante. Vamos lá. Olá, eu sou o Tony DeRose, cientista da computação aqui na Pixar. Nos filmes da Pixar, cada personagem tem uma aparência e forma de agir próprias, mas nenhum deles tem aparência computadorizada. Todos têm um estilo natural e realista. O primeiro passo para criar essa aparência natural é usar modelos. A técnica de modelagem consiste em criar formatos tridimensionais no computador. Uma das maiores dificuldades em criar personagens realistas é fazer com que seu formato pareça suave, não importando o quão próximos ou distantes eles estejam da câmera. O computador trabalha melhor com formatos mais simples, tais como planos e cilindros, mas nós precisamos de formatos bem mais complexos. Isso parece um problema complicado, mas nós o resolvemos usando 2 passos simples que facilitam os cálculos do computador. Nós descobrimos que podemos usar um algoritmo matemático chamado subdivisão para criar formatos mais suaves. Vamos começar com um exemplo bidimensional, formado por retas como este, definido por 4 pontos. A primeira coisa a fazer é adicionar pontos na metade de cada reta e chamo isso de passo da divisão. E em seguida vou tornar o formato mais suave, movendo cada ponto meio caminho até o ponto vizinho à direita e conecto os 8 pontos. Chamo isso de ponto da média. Este é um bom começo, mas dá para melhorar ainda mais repetindo o processo, dividindo e tirando a média. E eu posso combinar o passo da divisão com o passo da média em um único passo chamado subdivisão. O mais legal dessa técnica é que ela permite que você altere a curva inteira, movendo somente os 4 pontos originais. Nossos personagens não são bidimensionais, mas sim tridimensionais. Mas o mesmo princípio pode ser usado em 3D e ainda dá para criar animação usando poucos pontos. Assim, resolvemos o problema complexo de criar curvas usando passos simples que a matemática pode resolver. Até agora, nós vimos subdivisões com apenas 4 pontos, o que dá para fazer uma bola. Mas se você quiser algo tão legal quanto os personagens da Pixar, vai ser preciso mais pontos. Por exemplo, suponha que eu queira um modelo do contorno de uma mão ou talvez o rosto de um personagem. Felizmente, a subdivisão não se importa com quantos pontos você começa. Com esta ferramenta, você pode mover os pontos como antes, mas você também pode adicionar novos pontos. Basta clicar no material para criar um novo ponto. Então, use o cursor para mover este ponto. Eu posso fazer um esboço de uma mão como esta, utilizando esse recurso, controlando quantas subdivisões serão usadas para se obter uma forma mais suave. Usando esse recurso, podemos criar uma mão ou o que você quiser. Talvez um dinossauro ou o esboço do Mike Wazowski. Enfim, seja criativo. Gente, não é muito legal?
né? Então, assim, claro que essa ideia de polígono é muito importante, a gente tem que saber, literalmente, entender essa parte matemática para que um dia a gente seja capaz de criar essas coisas que são fantásticas, tá bom? E aí, agora, nós vamos fazer um aprofundamento em relação a tudo que a gente está vendo. Então, repara que se a gente primeiro falou um pouco sobre os polígonos de uma maneira geral, então passei definições, classificações e assim por diante. Agora nós vamos começar a falar especificamente sobre um tipo de polígono, que são os triângulos. Repara o seguinte, meus amores, triângulos são polígonos de 3 lados, vocês já sabem disso, certo? E aí, qualquer triângulo, ele pode ser classificado. Só que ele pode ser classificado tanto em relação à medida de seus lados, quanto em relação à medida de seus ângulos. E aí vocês vão falar assim, tá, Carol, e como é que é a classificação primeiro em relação à medida dos seus lados? Então vamos lá, ó. Em relação à medida de dos lados de um triângulo pode ser chamado de equilátero, isósceles ou escaleno, dependendo de como é esse lado desse meu triângulo. Aí você fala assim, tá, mas me explica isso melhor. Vamos ver? Quer ver o seguinte? Olha essa primeira figura, tá? Repara que esse primeiro triângulo aqui, ó, ele é um triângulo que ele tem 3 lados congruentes, 3 lados de mesma medida. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque eu tô olhando a indicação da figura. Aí você vai falar assim, como assim, Carol? O que você tá vendo aí que eu não tô vendo? Gente, esses tracinhos, ó. Repara o seguinte, aqui tem um tracinho, que é uma indicação na figura. Aqui tem a mesma indicação, porque é um tracinho só. E aqui é a mesma indicação. Em linguagem matemática, quando a gente usa a mesma indicação, significa que são lados de mesma medida. Agora, olha esse segundo triângulo aqui. Nesse segundo triângulo que tá em pink aí, eu sei que ele não tem 3 lados de mesma medida. Eu sei que ele só tem 2 lados congruentes. Eu sei que ele só tem 2 lados de mesma medida. E como é que eu sei disso? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um tracinho e aqui eu tenho a mesma indicação na figura, um tracinho. Então, esse lado, ó, e esse, ó, são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Agora, esse terceiro lado aqui, ó, ele não é congruente, ele não tem a mesma medida que os outros dois. E eu sei disso por quê? Porque olha só a indicação na figura, é outra indicação. Aqui tem 2 tracinhos. Então, se é outra indicação, significa que ele tem uma medida diferente dos outros 2 lados. E olha esse terceiro e último triângulo que tá aqui, ó, representado de verde aí, um verde claro, né? Repara que ele tem os lados com medidas completamente diferentes. E eu sei isso porque eu tô literalmente vendo a linguagem matemática que tá escrita aí. É uma linguagem visual. Eu tô vendo que tem indicações diferentes nessa figura. Ó, aqui tem um tracinho, aqui tem 2, aqui tem 3. Então, se são indicações diferentes, eu nem preciso pegar a régua para medir. Essas indicações já são uma linguagem matemática que estão me dizendo que esse triângulo tem lados com medidas completamente diferentes, tá bom? E aí vamos entender melhor. Qual que é o nome que a gente dá para um triângulo igual esse azul que está representado aí no vídeo, que é um triângulo que tem 3 lados de mesma medida? Vocês lembram? Ó, ele chama-se triângulo equilátero. Triângulo equilátero, então, é literalmente, equilátero é o nome que se dá para um triângulo que tem todos os lados de mesma medida, todos os lados congruentes. E qual que é o nome que se dá para um triângulo que tem 2 lados congruentes? Vamos ver, ó. Repara que, na verdade, qualquer triângulo que tem 2 lados congruentes, ele recebe o nome, a classificação de triângulo isósceles. Então, para ser isósceles, basta que ele tenha 2 lados congruentes, 2 lados de mesma medida, tá bom? Inclusive, tem uma discussão bem interessante aí que depois a gente pode se aprofundar, que é a seguinte. Repara que, se para um triângulo ser isósceles, basta que ele tenha 2 lados congruentes, repare então que eu posso dizer que todo triângulo equilátero é também isósceles, porque o equilátero ele tem pelo menos 2 lados congruentes. Aliás, ele tem mais de 2, né? Ele tem 3 lados congruentes, ok? Bom, vamos continuar. Agora, e quando o triângulo tem 3 lados com medidas diferentes? Olha só, ele é chamado de triângulo escaleno. Ele tem lados com medidas todas diferentes. Você pode pensar aí numa escada toda torta aí, toda diferente. Então, triângulo escaleno é o nome que se dá para um triângulo com lados com medidas todas diferentes, tá bom? Vamos continuar? Repara o seguinte, além de eu classificar o triângulo em relação à medida dos lados, eu falei para vocês que eu posso classificar o triângulo em relação à medida dos ângulos, ok? Mas para eu poder entrar nisso, eu preciso mostrar uma coisa para vocês muito interessante que eu não sei se vocês já sabem. Quer ver? Vamos ler essa frase aqui e entender o que esse desenho está me mostrando? Olha só que legal que está escrito aqui, ó. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Vocês sabiam disso, gente? Olha que interessante, tá?
De acordo com o que está escrito aqui, se você pegar uma folha, por exemplo, e fizer um triângulo, traça aí um triângulo qualquer, e não mede o ângulo de nada, tá? E aí, se você literalmente cortar 3 pedaços, cortar esse triângulo em 3 partes, ó, destacando os ângulos, tá bom? Se você juntar esses ângulos aqui, ó, conforme tá aqui na figura, ó, repara que esse ângulo C veio para, que esse ângulo cujo vértice é o ponto C veio parar aqui, ó, em azul, esse ângulo cujo vértice é o ponto A veio parar aqui, ó, que tá em amarelo, e esse outro ângulo cujo vértice vai ser o ponto B veio parar aqui, ó, que tá aqui em vermelho. Repara que na hora que a gente junta, gente, olha que interessante, deu literalmente, olha isso aqui, ó, 180 graus. Como é que eu sei disso? A gente sabe que a volta completa, ó, equivale a 360 graus. No caso aí eu tenho meia volta, eu vou ter 180 graus. Se vocês quiserem medir, vocês podem medir. Então, depois vocês pegam, meçam, né? Se vocês quiserem, façam essa experiência, meçam os 3 ângulos internos do triângulo e somem para vocês verificarem. Quando a gente medir, quando vocês fizerem essas medidas, vocês vão perceber que toda vez que eu pego um triângulo, para qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos dá sempre 180 graus. Muito interessante, né, gente? E aí, de posse dessa informação, tendo isso, vocês vão conseguir entender melhor o que eu vou explicar agora para vocês. Então, vamos lá? Então, vamos ver agora como é que a gente classifica um triângulo em relação à medida de seus ângulos, ok? Então, vamos começar. Olha esse primeiro triângulo aqui, que ele possui apenas ângulos agudos. Lembrando que ângulo agudo, tá bom? É qualquer ângulo que é maior do que 0 e menor do que 90 graus. Então, qualquer ângulo que tiver literalmente uma medida maior do que 0 graus e menor do que 90, a gente classifica como ângulo aí agudo. Se vocês forem reparar, isso aí é um triângulo, esse triângulo em azul, que ele possui todos os ângulos agudos. Quando, meus amores, um triângulo possui todos os ângulos internos agudos, ele é chamado de triângulo acutângulo. Meus amores, não é agutângulo, ok? Ele tem ângulos agudos, tudo bem, mas ele é classificado como triângulo acutângulo, tá bom? Então, ó, triângulo acutângulo é o nome que se dá para um triângulo que tem todos os ângulos internos agudos, ou seja, maiores do que 0 graus e menores do que 90 graus, tá bom? Bom, agora olha só esse outro triângulo aqui que tá em roxo, tá? Esse outro triângulo aqui, ele não tem todos os ângulos agudos, né? Na verdade, ele tem 2 ângulos agudos aqui, ó, e ele tem um ângulo reto aqui, ó. Lembrando que ângulo reto é um ângulo de 90 graus, ok? Pelo fato deste triângulo ter um ângulo reto, repara que ele é classificado de triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo é o nome que se dá para um triângulo que possui um ângulo reto, ok? Um ângulo interno reto. E aí tem gente que me pergunta assim, Carol, é possível, pensa aí, tá, gente, um triângulo ter mais do que um ângulo reto, mais do que um ângulo interno reto? Será que é possível, gente? Vamos pensar? Porque olha só, eu não acabei de contar para vocês que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus? Repara, se eu tivesse um triângulo com 2 ângulos internos de 90 graus mais 90 graus já dá 180. Só que um triângulo, ele tem 3 ângulos. Então, repara que eu precisaria ter um terceiro ângulo aí que eu não poderia ter. Porque se a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, então, quer dizer, não fugiria completamente do que eu tô falando para vocês. Resumo da ópera, meus amores. Vocês já perceberam aí, já sacaram, então, que não é possível que um triângulo tenha mais do que um ângulo reto, né? Um triângulo, ele só pode ter um único ângulo reto, um único ângulo de 90 graus. E aí, tendo um único ângulo reto, com certeza os outros 2 aqui, ó, vão ser ângulos agudos. E por que eu sei disso? Se a soma dos 3, ó, desse ângulo aqui, ó, com esse, tem que dar 180 graus, repara que, se aqui já deu 90, já usei 90 graus aqui, ó, 180 menos 90, sobraram 90 graus. Então, são 90 graus distribuídos aí para 2 ângulos, ok? Então, com certeza, esses ângulos aqui, ó, vão ser ângulos menores do que 90 graus. Isso significa que vão ser ângulos agudos, tá bom? Bom, agora vamos entender esse último triângulo aqui que está em verde. Repara que este triângulo aqui, ele tem um ângulo obtuso. Olha aqui, é um ângulo que ele é maior do que 90 e menor do que 180. É um ângulo obtuso. E é o mesmo esquema, né? Qualquer triângulo só pode ter um único ângulo obtuso aí, pelo mesmo motivo que eu acabei de explicar do triângulo retângulo, tá? Então, com certeza, ele vai ter um ângulo obtuso e 2 ângulos aqui, ó, que são agudos. Quando isso acontecer, quando o triângulo tiver um ângulo obtuso, ele é chamado de triângulo
obtusângulo. Bonito esse nome, né, galerinha? Então, ó, triângulo obtusângulo é o nome que se dá para qualquer triângulo que possui um ângulo interno obtuso, ou seja, maior do que 90 graus e menor do que 180, tá bom? Bom, agora, já que a gente está falando sobre os triângulos, a gente sabe que a gente tem que falar um pouquinho aí sobre eixos de simetria de um triângulo. Se existe, se não existe, quantos existem. Mas eu sei que tem gente que lembra o que é simetria e tem gente que não lembra. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre simetria? Meus amores, repara o seguinte. Existem muitas pesquisas que relatam que o ser humano tem uma certa tendência a achar beleza em determinados padrões. Então, tem algumas pesquisas que dizem que o cérebro tende a interpretar uma outra pessoa como bonita, como bela, de acordo com a simetria da face da pessoa. Ou seja, tem alguns estudos que falam que quanto maior a simetria na face da pessoa, ok? Mais ela é interpretada pelo cérebro como uma pessoa bela, né? Enfim, isso são pesquisas aí que acontecem que eu tô comentando com vocês. Aí você vai falar assim, tá, Carol, mas afinal de contas, o que é simetria mesmo? Eu esqueci, quer ver? Vamos ver. Quando que eu digo que uma figura é simétrica ou que ela apresenta simetria? Na verdade, uma figura é simétrica ou apresenta simetria quando eu dobro essa figura e as partes que eu dobrei, elas se sobrepõem, elas se encaixam, elas coincidem perfeitamente. Por exemplo, quer ver? Imagine que eu peguei essa folha aqui, que é uma folha retangular, tá? Ó, observe. Se eu pegar esse retângulo e fizer isso aqui, ó, fizer essa dobra, vocês perceberam que essas partes se sobrepuseram? Ou seja, ó, repara que essas duas partes, elas se sobrepuseram quando eu fiz essa dobra aqui, ou seja, elas se encaixaram perfeitamente. Isso significa, galerinha, que essa dobra não é uma dobra qualquer. Essa linha, quando isso acontece, é chamada de eixo de simetria. Quer ver um outro lugar onde nesse retângulo eu posso achar eixo de simetria, ó? Se eu dobrar assim, ó, desse jeito que eu acabei de fazer. Se eu dobrar dessa maneira, ó, repara, as partes também se sobrepuseram. Isso significa que isso aqui também é um eixo de simetria. Aí tem gente falando assim, ai, Carol, dobra aí na diagonal. Aí, gente, olha só. Se eu dobrar na diagonal, olha o que aconteceu, ó. Repara, as figuras se sobrepuseram? Acho que não, né, gente? Então, como elas não se sobrepuseram, repara que a diagonal do retângulo não é um eixo de simetria, tá bom? E aí, ó, vamos analisar, então, rapidinho essas figuras que vocês estão vendo aí, ó. Tá escrito aqui, ó, observe algumas figuras que apresentam simetria. Seus eixos de simetria são indicados pelas linhas tracejadas. Então, por exemplo, ó, pega essa primeira figura, ó, nessa linha tracejada, ó. Se eu literalmente dobrar essa figura, literalmente uma parte vai coincidir com a outra, elas vão se sobrepor, ok? Olha a Joaninha, que bacana, mesmo esquema. Se eu literalmente traçar um eixo de simetria aqui, ó, e se eu conseguisse dobrar a coitada da Joaninha na metade, que a gente não vai fazer isso, né, no meio, assim, ó, contorcer a coitada, repara que nesse caso, isso seria aí um eixo de simetria, porque um lado, uma parte literalmente se sobrepõe à outra. Na verdade, né, gente, como eu já falei pra vocês, a face humana é assim. Repara que se eu passar um eixo aqui, ó, no meio da minha face, né, se eu conseguisse dobrar, é como se uma parte se sobrepusesse à outra, né? Bom, o que mais que a gente precisa saber em relação à simetria? Ah, e detalhe, tá? Quando eu falo de simetria em relação a um eixo, eu chamo essa simetria, esse tipo de simetria que é em relação ao eixo, de simetria axial, que é em relação a um eixo, tá bom? Agora, eu preciso saber o seguinte, tá? Que uma figura pode apresentar mais de um eixo de simetria. Acabei de mostrar aí pra vocês o retângulo, que ele possui aí, ó, 2 eixos de simetria, que estão representados aqui por essas linhas tracejadas aí. Além disso, tem figuras, galerinha, que não tem simetria. Então, repara, esse triângulo aí, ó, que vocês estão vendo, repara que ele é um triângulo que ele tem 3 lados com medidas todas diferentes. Ele é um triângulo aí que eu tô observando escaleno. Tenta dobrar esse triângulo, ó, você pode tentar dobrar assim, 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 enfim, não importa. Pega esse triângulo, tenta fazer uma dobra de tal maneira que uma parte se sobrepõe a outra, se encaixe perfeitamente. Vocês vão ver que não vai rolar, não existe. Então, repara que isso é uma figura que a gente chama de assimétrica, ok?
E aí tem uma última coisa que eu preciso contar para vocês, muito importante sobre simetria, que é isso aqui, ó. E o que é isso aqui, tá? Olha só o que está escrito. Está escrito aqui, ó, simetria de uma figura em relação a um eixo. Então, o que pode ser aí uma figura simétrica para a gente analisar? Primeiro, ó, a imagem de uma figura refletida em um espelho é uma figura simétrica em relação à figura original. Então, olha, por exemplo, aqui representado nessa letra A, aqui embaixo, ó, deixa eu arrumar aqui. Se a gente for analisar aqui essa representação que está aqui nessa letra A, isso aqui, na verdade, é a simulação, é a representação de um espelho. Então, olha que legal, uma imagem, ela ficou literalmente simétrica em relação à outra, a essa sua figura refletida no espelho. E nesse caso aí, o espelho em si, ele é como se fosse o eixo de simetria. Bacana, né? Quer ver outra coisa, ó? O mesmo podemos dizer do reflexo de uma figura na superfície de um lago. Olha só, é a figura B. Olha só esse menino refletido no lago. Olha como a árvore é refletida no lago. Então é como se aqui, ó, existisse aí um eixo de simetria. Ou também, olha o que está escrito aqui, ó, quando um desenho é reproduzido em relação a um eixo de simetria. Então, imagine que eu desenhei isso, ó. Eu tinha uma joaninha, eu coloquei um eixo de simetria aí, ó, e fiz uma outra joaninha igualzinha a essa. Só que aí, para eu poder falar que essas joaninhas são simétricas, tem que acontecer aí essas três coisas que estão destacadas aí em amarelo. Quer ver? Vamos analisar o que está escrito? Está escrito assim, ó. Observe que em todos os casos a figura simétrica possui, então vamos ver, ó, a mesma forma. Então repara, ó, aqui é uma joaninha, aqui é a mesma joaninha, ok? Não é outro tipo de joaninha com outro formato, é a mesma forma. O mesmo tamanho, ou seja, para eu falar de simetria em relação ao eixo, que é essa simetria axial, repara que a joaninha que está desenhada aqui, desse lado, ela tem o mesmo tamanho que essa outra joaninha, ou seja, uma não é menor ou maior do que a outra, uma não é ampliação ou redução da outra, não. Elas têm o mesmo tamanho e, além disso, elas têm, olha só que importante isso, a mesma distância em relação ao eixo. Repara que, por exemplo, ó, se eu pegar essa última patinha da joaninha e daqui até o eixo, ó, tiver, por exemplo, aí, sei lá, 1,5 cm, então, com certeza, da última patinha para cá, ó, desse outro lado, também vai ter que ter 1,5 cm. Então, repara que a distância em relação ao eixo de simetria, quando eu estou falando de figuras que são simétricas, ela é sempre a mesma distância, tá bom? Bom, relembramos então um pouquinho sobre simetria. Então, agora nós vamos voltar no nosso assunto. Nosso assunto aí, a gente sabe que a gente está entendendo um pouco mais sobre os triângulos. Então, a gente já viu que um triângulo pode ser classificado em relação à medida de seus lados e em relação à medida de seus ângulos. Agora, vamos analisar o eixo de simetria de um triângulo? Repara o seguinte, gente, por exemplo, tá? Se eu pego aí um triângulo equilátero, que tem 3 lados congruentes, 3 lados de mesma medida. Vamos ver quais são os eixos de simetria? Repara, ó. Repara que essa primeira linha, esse primeiro segmento aqui que a Pro traçou aqui para vocês verem, ele literalmente, ele é um eixo de simetria. Por quê? Porque se eu dobrar o meu triângulo aí sobre essa linha, que agora eu sei que não é uma linha qualquer, é um eixo de simetria, uma parte se sobrepõe à outra. Só que vocês já devem ter percebido que não tem só esse eixo de simetria, né, gente? Olha só que interessante, ó. Aqui também tem um eixo de simetria, tanto que se eu literalmente dobrar o meu triângulo equilátero, né, sobre esta linha, eu também vou ter uma sobreposição. E eu ainda tenho um terceiro eixo de simetria quando o triângulo é equilátero, que tá aqui. Portanto, olha que interessante. Qualquer triângulo equilátero, além de ter 3 lados congruentes, ele também possui 3 eixos de simetria, ok? Agora, vamos analisar aqui o triângulo isósceles. Lembrando que o isósceles é aquele que tem 2 lados congruentes, 2 lados de mesma medida. Gente, o triângulo isósceles, acho que vocês já sacaram, né? Ele tem, ó, apenas um único eixo de simetria, né? Repara que o eixo de simetria tá aqui, ó, que é essa reta aí que eu tracei, segmento de reta. Repara que em qualquer outro lugar que eu tente desenhar outro eixo de simetria e dobre a figura aí uma em cima da outra, né? Considerando essa linha como sendo eixo, não vai haver essa sobreposição de imagens aí, tá bom? Das figuras. Bom, e o triângulo escaleno, a gente já comentou que ele definitivamente não possui eixos de simetria, tá bom? Bom, galerinha, a gente já entendeu tudo sobre os triângulos, então agora o nosso próximo passo é entender tudo sobre os quadriláteros, que também é um tipo específico de polígonos. Repara que os quadriláteros são polígonos de 4 lados, ok?
Então, vamos entender melhor como é que o que que a gente pode falar aí sobre os quadriláteros. Então, olha que interessante. Vamos começar, tá? Meus amores, é o seguinte, um quadrilátero, ele pode ser classificado como um paralelogramo, como trapézio, ou apenas um quadrilátero que não entra nessas classificações. Aí você vai falar assim, tá, Carol, quando então um quadrilátero é classificado como paralelogramo, tá bom? Vamos relembrar? O próprio nome paralelogramo já me lembra aí, já me dá uma ideia de retas paralelas. Vocês concordam? O nome puxa para isso, né? Lembrando que quando eu falo de retas paralelas, são aquelas que nunca se cruzam, né? São aquelas que elas vão sempre mantendo a mesma distância uma em relação à outra, a mesma inclinação uma em relação à outra, ou seja, são retas que não se cruzam, tá? E aí, repara, olha o que está escrito aqui como sendo a definição de um paralelogramo, tá? Tá escrito assim, ó. Paralelogramo é qualquer quadrilátero que possui dois pares de lados opostos, paralelos e de mesma medida e congruentes. Vamos ver? Vamos analisar essa primeira figura que está em azul para ver se ela se classificaria como um paralelogramo? Vamos analisar, ó. Para ser classificado como um paralelogramo, está escrito que eu tenho que encontrar aí dois pares de lados opostos paralelos e congruentes. Vamos ver, ó. Isso aqui, ó. Repara, esse lado e esse, ó, gente, que eu acabei de destacar aí de pink, repara que isso aí é o primeiro par de lados paralelos. Esses que são paralelos são opostos, porque tá um de um lado e o outro do outro. Além deles serem opostos, eles têm a mesma medida, ó. Pode ver aí, ó, se você puxar aí pela imagem, você vai ver que esses lados têm a mesma medida. Então, olha só, eu já encontrei um par de lados paralelos, ok? Vamos ver se eu encontro outro, ó. Aqui tá o outro par, gente. Repara, ó, que eu destaquei aqui em verde, isso é um outro par de lados que são paralelos, são opostos e congruentes. Portanto, este quadrilátero pode, deve e será classificado como paralelogramo. Na verdade, tá, gente, esse é o paralelogramo propriamente dito, ok? Bom, agora vamos analisar essa outra figura que tá aqui desse lado, tá? Repara que eu tô vendo pela indicação na figura que isso aqui é um quadrilátero que tem 4 lados de mesma medida, 4 lados congruentes. E eu sei disso porque ele tem a mesma indicação na figura. Ó, em todos os lados tem um tracinho, um tracinho, um tracinho, um tracinho, tá bom? Vamos ver se este quadrilátero se classifica como paralelogramo. Quer ver, ó? Primeiro par de lados opostos, paralelos e congruentes e segundo par de lados opostos, paralelos e congruentes. Meus amores, sabe como é que se chama este paralelogramo? Porque a gente já percebeu que ele é um paralelogramo. Olha só. Tcharam! Esse é o losango, tá bom? Ele não é gulô, ele é losango, tá bom? Ele não é guloso. Então, repara o seguinte, o losango, ele é um paralelogramo que tem 4 lados congruentes. Se eu perguntar pra você assim, defina losango, você vai falar exatamente isso pra mim. Você vai falar assim, Carol, losango é qualquer paralelogramo que tem 4 lados de mesma medida. Interessante, né, gente? Que o losango também seja classificado como paralelogramo, não é mesmo? Agora vamos ver essa outra figura que está aqui em amarelo? Vamos ver se ela pode ser, se esse quadrilátero, se esses polígonos de 4 lados também pode se classificar como paralelogramo? Para isso a gente tem que achar aí 2 pares de lados opostos, paralelos e congruentes. Vamos ver, ó. Primeiro par, ó. Isso aqui realmente é um par de lados paralelos, tá? Eles são opostos e eles têm a mesma medida, obviamente, né? Esse lado aqui tem a mesma medida que esse outro lado. E eu sei disso que eu tô olhando a indicação na figura, ó. Um tracinho, um tracinho. E ali, ó, repara que tá aqui o outro par de, literalmente, né? Daqui até aqui, ó. Outro par de lados opostos, paralelos e de mesma medida. E eu sei disso porque olha a indicação na figura, ó. 2 tracinhos e 2 tracinhos. E aí, gente, repara o seguinte. Esse paralelogramo aí, além dele ter 2 pares de lados opostos paralelos e os que são paralelos são congruentes, vocês perceberam que ele também tem 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus? E como é que eu sei disso? Gente, de novo, olhando a indicação na figura. Vocês sabiam que toda vez que a gente vê esse quadradinho com bolinha, na verdade isso aqui é uma linguagem matemática que está me dizendo que essa figura tem ângulos de 90 graus? Então, olha que interessante. Isso aqui é um paralelogramo que ele tem 4 ângulos literalmente congruentes, 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. Vocês sabem o nome que se dá para um paralelogramo que tem 4 ângulos retos? Tcharam! Aposto que vocês sabiam esse, né, gente? É o retângulo. Galerinha, o famoso retângulo, a gente conhece tanto o retângulo aí, né? Repara,
O retângulo, para ele ser classificado, para uma figura ser chamada de retângulo, qual que é a propriedade que ela tem que ter? Qual que é a definição de retângulo? Retângulo, galerinha, é qualquer paralelogramo que possui aí 4 ângulos de mesma medida, 4 ângulos congruentes, tá bom? E aí, olha que interessante. Vocês já sacaram que essa figura em laranja aí é o quadrado, né, gente? E aí, repara o seguinte, eu sei que é quadrado porque eu tô vendo pela indicação da figura que é um quadrilátero que tem 4 lados de mesma medida e 4 ângulos retos, 4 ângulos internos aí de 90 graus. Vocês já perceberam isso, tá? E aí, olha que interessante. O quadrado, ele também é um paralelogramo. Por quê, ó? Primeiro par de lados opostos paralelos e congruentes e segundo par de lados opostos paralelos e congruentes. Mas o quadrado, ele é um paralelogramo especial. Por quê? Porque ele literalmente, ele tem as propriedades do losango, porque repara, o quadrado, ele é um paralelogramo que tem 4 lados de mesma medida, e ele também tem as propriedades de um retângulo, porque repara que o quadrado, ele também tem 4 ângulos congruentes, 4 ângulos de 90 graus. E além disso, ele tem as propriedades do próprio paralelogramo propriamente dito, que é ter 2 pares de lados opostos paralelos e congruentes. Então, olha só, qual é a definição matemática de quadrado? Vamos lá, galerinha. Um quadrado, então, é um paralelogramo que tem 4 lados e 4 ângulos congruentes. Interessante, né? E, gente, disso aqui que eu mostrei pra vocês, sai tanta coisa importante que vocês não fazem ideia. Quer ver, por exemplo, uma coisa muito importante? Se eu perguntasse assim pra vocês, ó, verdadeiro ou falso? Todo quadrado também é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Pensa aí. Essa informação é verdadeira ou ela é falsa? Será que todo quadrado também é um retângulo? Vamos ver? Olha só. Para ser retângulo, está escrito aqui que basta que seja um paralelogramo com 4 ângulos congruentes. Vamos ver se o quadrado tem isso. Bom, o quadrado é paralelogramo e que tem 4 ângulos congruentes. Caracas, então olha só que legal, gente. Todo quadrado também pode ser chamado de retângulo, porque literalmente o quadrado ele tem as propriedades do retângulo. Agora, será que eu posso falar que o retângulo é um quadrado? Aí não, né, gente? Porque repara, para ser quadrado tem que ter um quê a mais, né? Para ser quadrado, além de ser paralelogramo e além de ter 4 ângulos retos, ele também tem que ter 4 lados de mesma medida, 4 lados congruentes. Então, olha que interessante, ó. Todo quadrado também é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Portanto, essa frase seria verdadeira. Agora, vamos analisar uma outra frase? E se eu falasse assim, ó, todo quadrado também é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Verdadeiro ou falso? Pensa aí. Será que o quadrado tem todas as propriedades que ele precisa ter para ser um losango? Vamos ver? Vamos ver o que precisa ter para ser losango? Ó, para ser losango tem que ser paralelogramo com 4 lados de mesma medida. O quadrado é um paralelogramo com 4 lados de mesma medida. Opa! Então, todo quadrado também é um losango. Mas, gente, será que todo losango também é um quadrado? Não, né, galera? Olha só, porque para ser quadrado tem que ter algo especial. Além de ter, literalmente, de ser um paralelogramo e ter 4 lados de mesma medida, repara que para ser quadrado, ele também tinha que ter ângulos retos. Então, esse losango, por exemplo, que eu desenhei de vermelho, ele é só losango, ele não pode ser classificado como quadrado, porque ele não tem 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos aqui. Então, repara que eu posso dizer que todo quadrado é também um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Aí vocês vão falar assim, caracas, Carol, então peraí, o quadrado é tudo? O quadrado também é retângulo, o quadrado também é losango? É isso mesmo que você está me dizendo? Pois é, pegaram tudo. O quadrado é o tudodebom.com. Ok? Quadrado é losango, quadrado é retângulo, o quadrado é paralelogramo, porque repara, o quadrado tem 2 pares de lados opostos, paralelos e congruentes, então o quadrado é o tudodebom.com, mas os outros, tadinhos, queriam ser quadrados, mas não podem ser quadrados, porque para ser quadrado tem que ter muita coisa, perceberam? Tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa discussão aí nossa sobre os quadriláteros, tá bom? Então, vamos continuar, tá?
eu já mostrei para vocês, então, quando que um quadrilátero é classificado como paralelogramo. Agora nós vamos ver quando que um quadrilátero é classificado como trapézio. Então vamos ler essa definição. Olha o que está escrito aqui, ó. Que trapézio é também um quadrilátero, tá bom? Que possui pelo menos um par de lados opostos paralelos. Então, se tiver aí pelo menos um parzinho de lados paralelos, a gente já classifica como trapézio. Vamos ver essa figura em verde aqui, ó. Repara o seguinte, ó. Ai, olha que legal, ó. Eu acabei de achar um par aí, ó, de lados paralelos. Então, eu já posso classificar essa figura aí como trapézio. Vamos ver se o outro lado, o outro par aí vai ser paralelo? Vamos ver? Olha só. Repara que se eu fizer o prolongamento, ó, dessa reta e dessa reta, ó, eu vou perceber que um dia elas vão se cruzar aí. Então, repara que quando eu tenho duas retas que se interceptam, se cruzam num único ponto, repara que eu chamo essas retas de retas concorrentes. Então, repara que nessa figura aí, eu não tenho dois pares de lados opostos paralelos congruentes. Então, essa figura em verde, ela não é um paralelogramo. Mas essa figura em verde é um trapézio, porque tem pelo menos um par de lados paralelos. No caso aí, só tem um par de lados paralelos, vocês perceberam? E aí, além disso, isso aqui é um trapézio que ele tem dois lados de mesma medida. Vocês perceberam, ó, esse lado aqui, ó, e esse lado aqui, ó, eles são congruentes? E eu sei disso porque eu tô vendo a indicação na figura, né, gente? Aqui tem dois tracinhos e aqui tem dois tracinhos. Lembra que se tem a mesma indicação na figura, significa então que os lados são congruentes, têm a mesma medida? Portanto, ó, pá, como é que eu chamo esse trapézio? Só que não é qualquer trapézio não, galerinha. Isso aqui chama-se trapézio isósceles. Por quê? Porque ele é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos, portanto ele é trapézio, e tem dois lados congruentes, como eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Agora vamos analisar essa figura aqui em rosa. Será que ela tem pelo menos um par de lados paralelos para poder classificar ela como trapézio? Vamos ver? Repara aqui, ó. Tem aqui, ó, um par de lados paralelos, ó. Nunca se cruzam, então eu já sei que eu posso classificar aí como trapézio. E repara, ó, se eu prolongar aqui e prolongar esse outro lado, ó, um dia vai cruzar. Portanto, vão dar aí retas que são concorrentes, ok? Então, repara que isso é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos, ok? E aí, repara que além desse par de lados paralelos, ele tem um ângulo de 90 graus aqui. Quando eu tiver um trapézio, que eu já saquei que isso aí é um trapézio, certo? Que tem um ângulo reto, ele é chamado, galerinha, de trapézio retângulo. É tipo o triângulo retângulo. Quando eu tenho um triângulo que tem um ângulo interno reto, a gente classifica como triângulo retângulo. Aí é o trapézio retângulo, ok? Agora, vamos analisar essa última figura aqui que ela tá em azul, tá bom? Repara o seguinte, se ela tiver aí pelo menos um par de lados opostos paralelos, então a gente sabe que eu posso classificar esse quadrilátero como trapézio. Vamos ver, ó. Repara, ó, realmente, ó, nunca se cruzam, é um par de lados paralelos. Repara que o outro, né, o outro parzinho de lados, eles vão se cruzar, ó. Se eu prolongar e prolongar, vai ter essa intersecção dessas retas, serão retas concorrentes, ok? Lembrando que, caso alguém queira lembrar, que quando além dessas retas se interceptarem, elas se interceptarem formando ângulos de 90 graus, elas são chamadas de retas perpendiculares, ok? Ou concorrentes perpendiculares, porque repara, elas estão se interceptando e além de se interceptar, formam ângulos de 90 graus, tá? Só pra gente recordar algumas coisas. E aí, repara que este trapézio aqui, ele tem lados com medidas completamente diferentes, ó. Aqui tem uma indicação na figura, aqui tem outra, aqui é outra indicação. Portanto, esse é o trapézio escaleno, é aquele que tem medidas todas diferentes. Então, repara, o trapézio escaleno é um quadrilátero com apenas um par de lados paralelos e que possui todos os lados com medidas diferentes, tá bom? Bom, galerinha, eu acho que vocês entenderam essa grande viagem que nós fizemos aí em relação aos polígonos, ok? Nós relembramos muitas coisas, então nós relembramos o que é polígono, como classifica um polígono, nós falamos especificamente dos triângulos, como é que classifica, especificamente dos quadriláteros, como é que se classifica. E agora, para finalizar, eu vou mostrar para vocês como a gente usa toda essa matemática e, claro, muito mais matemática além desse vídeo para produzir aí um filme da Pixar. Então, repara que vocês vão ter a oportunidade agora de assistir esse vídeo e entender todo o processo, desde o começo, desde a criação até o final, até a finalização de um filme de desenho animado, que usa essas técnicas de modelagem poligonal e muitas outras técnicas aí, tá bom? Então, fica aí com o vídeo pra gente finalizar, que é muito interessante. Dá uma olhadinha.
Em qualquer dia na Pixar, nós trabalhamos em várias etapas de muitos filmes. Mas tudo começa com uma ideia. Por exemplo, Toy Story. Pode ter começado assim. Quando as crianças saem da sala, os brinquedos ganham vida. Eu sempre soube que meus brinquedos faziam isso. Nossos filmes começam com uma história. Juntamente com o diretor e o escritor, descobrimos o que acontece com simples desenhos. É como uma história em quadrinhos. Exatamente. E enquanto estamos desenhando, designers de produção e suas equipes começam a concepção do mundo e das personagens. Enquanto eles pintam, desenham e esculpem, nossos storyboards vão pro editorial, onde eles juntam todos os desenhos que criamos. Nós damos a eles a adição de músicas, diálogos e efeitos sonoros. Ele era o único que sabia o que estava acontecendo! E como essas cenas vão passar por cada estágio de produção, nós vamos atualizar essa cena outra e outra vez. E é aí que a ciência e a matemática entram em ação. O que estava acontecendo? O que vem a seguir? Pipeline. Estamos prontos para montar o filme que verá no cinema, e isso acontece em uma ordem específica. É hora do nosso artista técnico entender como vamos criar o filme no computador. Eu tô aqui há 9 anos e ainda não tenho ideia de como transformam os nossos desenhos no filme finalizado. Para ser honesta, sempre há um desafio em todo o filme. Oi, Galen. Oi. Você tá aqui desde Toy Story. O que é difícil em cada filme? Bom, em Toy Story, tudo. Deixa eu mostrar pra vocês. Em Toy Story, estávamos inventando todo o processo a partir do zero. Em Monstros S.A., pele e roupas. Em carros, superfícies metálicas reflexivas. Em cada filme novo, há um desafio técnico. Em Divertidamente, tivemos que lidar com uma personagem feita de partículas brilhantes. E precisamos de muitas pessoas para fazer isso. Uau, e do que ela é feita? Ela vai ser feita de pontos e partículas de luz. Ela foi difícil. Essa é a 17ª versão. E as personagens precisam se mover. Alguém tem que adicionar controles pro modelo. Como um fantoche, não é? Isso. Exceto que ao invés de cordas, nossos programadores vão usar programas de computadores para mover as personagens no mundo digital. Depois do pipeline, cenários. Então, para Carros 2, construíram toda a cidade de Londres? A gente precisava de um enorme pedaço da cidade, porque Mayor e McQueen iriam correr por ele. Então nós descobrimos como fazer os edifícios crescerem e fizemos variações suficientes para parecer real. E nós nos movemos através desse cenário com câmeras virtuais. Próxima parada, animação. Eu sei o que os animadores fazem. Trazem vida às personagens. Vê como ela está se movendo, mas as roupas e o cabelo estão faltando? Adicionar e mover esses elementos vai ser trabalho de outra pessoa bem depois do pipeline. E por outra pessoa, quero dizer eu, e cerca de outros 20 artistas técnicos de simulação. Onde conseguiu essas camisetas? Temos que construir tudo o que você vê, incluindo as texturas e superfícies que ajudam a tornar o mundo e as personagens críveis. Próxima parada, iluminação. Ironicamente, o departamento de iluminação é bem escuro. Então, quando você começa, não tem luzes? Não. Qualquer fonte de luz ou coisa parecida nós temos que acrescentar à cena. Apenas nessa cena, há 230 luzes. Última parada, a fazenda de renderização. Um filme é realmente uma série de imagens, ou quadros. Há 24 deles a cada segundo. Este é o lugar onde fazemos os quadros. Tudo se junta aqui. Toda a arte, matemática e ciência. Um único quadro pode demorar mais de 24 horas para renderizar. E isso é apenas um quadro, presumindo que não haja nenhum problema. Uau! É incrível ver as cenas finais. E agora que sei como são feitas, é mais legal ainda. Então esse foi o tour. O próximo passo é voltar para In The Box e escolher uma lição. O que você quer tentar? Essa que constrói robôs usando combinatória parece bem legal. E que tal aquela de cenários e encenação? Ou aquela de animação de Os Incríveis. Que maravilha! Eu sempre quis animar. Muito interessante, né, gente? Bom, meus amores, espero sinceramente que vocês tenham entendido e mais do que tenham entendido, espero que vocês tenham se encantado com todas as oportunidades que a matemática pode trazer aí para vocês, para o futuro de vocês, porque eu sei que muitas pessoas, vendo o potencial que tudo isso tem, provavelmente um dia vão querer produzir um filme tão bacana quanto todos esses que a Pixar já produziu, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.